Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 1, verso 29 ao 34. João, capítulo 1, do verso 29 ao 34. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos assiste e o teu povo seja edificado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Eu quero depender somente do Senhor. Não permita, Senhor, que meus irmãos saiam confundidos daqui, mas saiam edificados, certos que o Senhor é o nosso Salvador. Tem misericórdia de nós. Nós oramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando eu era criança, eu tinha uma coisa comigo que eu ficava pensando assim: por que Jesus morreu? E eu não me conformava com isso, né? Eu criado na igreja ali, Jesus morreu por nós, mas por que morreu? E eu passei muito tempo assim com essas coisas, e eu ia assistir, cada filme que eu ia assistir de Jesus, eu ficava dizendo: acho que nesse ele não morre não. Mas, como todo filme da vida de Jesus, ele morre, né? E eu dizia: por que ele não lança ali uma palavra e matava todo mundo? E eu passei muito tempo na minha infância com essas coisas assim. E é interessante que a maior compreensão da pessoa de Cristo e da sua obra, ainda hoje é um grande problema, não para as crianças como eu era, né? Mas para adultos já. E eu confesso aos irmãos, depois de muito tempo dentro de igreja, é que eu vim entender o real sentido da obra de Cristo, porque ele morreu, a necessidade, quem é Cristo, né? É interessante que a má compreensão da pessoa de Cristo ainda hoje traz grandes dificuldades na sociedade, né? Quando as pessoas atribuem a Cristo algo que ele não é. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia dizer que Cristo era revolucionário, Cristo é comunista, é socialista. Ultimamente teve um grupo de teatro que disse coisa bem... E muitas pessoas defenderam isso, relativam as coisas. E daí, se ele era? Isso tudo é porque as pessoas perderam o fundamento das coisas. Então, Cristo pode ser... Quando você não conhece a Cristo, você não sabe quem ele é realmente,
as pessoas podem dizer o que quiserem de Cristo e a sociedade aceita. E o mundo vai assim. Sobre a obra de Cristo e a pessoa de Cristo, desde a sua morte, já aqui, nesse contexto aqui, já haviam pessoas que discutiam sobre a pessoa de Cristo. Ele era um homem sábio, ele era um ser espiritual, um ser divino, ele era só um homem, ou ele era um Deus, ele era Elias. E essas questões vêm até hoje, amados. A pessoa de Cristo é discutido por muitos e, infelizmente, muitos têm uma percepção, um entendimento errado de quem é Jesus Cristo. O Evangelho de João, ele é o que trata melhor a questão da pessoa de Cristo. Todos eles falam da pessoa e obra de Cristo, mas é no Evangelho que João escreveu onde as coisas são bem mais esclarecidas, onde João se aprofunda mais a falar sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Se os irmãos voltarem para o início aí, os irmãos vão ver que no verso 1 ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele diz que Cristo era eterno. Depois ele diz que ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Depois ele diz que ele é a luz do mundo. No verso 14 ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus, o próprio Deus, na pessoa do Filho, encarnou, é o Deus conosco. Os irmãos notem que no verso 7, ele quebra um pouco essa narrativa, assim, para dar uma diferença sobre... Ele vai falar de Cristo e de João Batista, né? Então ele está falando que quem era o Cristo, no princípio era o Verbo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí no verso 6, aliás, houve um homem, aqui ele quebrou a narrativa para dizer, para os diferenciarem entre Cristo e João Batista, porque já havia a questão: quem é João Batista? É o Cristo? É o Elias? É Moisés? Então aqui houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então ele apresenta João e diz aqui por que João veio, para que veio. João veio para testemunhar de Cristo. No texto que acabamos de ler, o testemunho de João Batista a gente pode sintetizar nesse versículo. É uma das frases mais belas de toda a Escritura. É uma verdade que tem muita doutrina aqui, tem muita coisa importante para nós nos debruçarmos sobre isto, que é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse texto eu gostaria de ver com os irmãos 4 lições. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é eterno, ele é o Cordeiro revelado e ele é o Filho de Deus. Nós que já compreendemos isso, é mais fácil para nós. Mas para aqueles judeus que vinham sobre a lei, nos sacrifícios, se dedicando, se os irmãos voltarem o texto aqui,
os irmãos vão ver que no verso 15, vieram ter com eles levitas para questionar quem era ele e sobre quem ele estava falando. Então, quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, isso é uma linguagem que para o judeu tem uma certa compreensão, porque eles viviam no templo, alguns diariamente oferecendo sacrifícios pelos seus pecados. Então, é uma linguagem que para o judeu eles eram mais fácil de entender, né? Eles estavam afirmando, João estava afirmando que Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus prometido a eles. Para nós falarmos disso, nós precisamos voltar a um fundamento. Quando lá em Gênesis, quando o homem cai, que ele, com vergonha do Senhor por causa do seu pecado, ele e Eva, Adão e Eva, buscam fazer roupas para si. Buscam seus próprios meios para se apresentar diante do Senhor, para resolver um problema que eles tinham. Que é a comunhão com o Senhor foi quebrada, o pacto foi quebrado. Então agora eles procuram deles mesmos resolverem a questão por eles mesmos, e eles pegam folhas e fazem roupas para si. É interessante que o Senhor ali já lança um princípio, onde ele mata um animal e constrói as roupas para ele. Já ficou o princípio no coração do homem, mesmo caído, que para cobrir pecado, um inocente deu a vida. Irmãos, a revelação de Deus, ela não foi toda como nós temos agora. Nós estamos agora Cristo é a plenitude de todas as coisas. Nós temos a palavra de Deus, o cânon fechado. Cristo preenche todas as coisas. Tudo foi consumado. Estamos esperando a vinda do Senhor. Mas isso é uma obra já consumada por Cristo. Agora, Deus vem na história de forma progressiva, mostrando ao homem o seu plano de salvação. Daí para Noé, com o sacrifício de Noé, o sacrifício de Abel, chega em Abraão, o sacrifício do filho, o cordeiro providenciado. Tudo isso é a forma progressiva do Senhor, prometendo um Salvador, aquele que seria o Cordeiro de Deus. E nós vamos até Moisés, quando sai do Egito, o Cordeiro Pascual, tudo apontando para Cristo. Eu estou falando isso, irmãos, estou voltando para nós entendermos, quando João usa essa imagem para eles, essa palavra, eis o Cordeiro de Deus, o judeu já. Então, Moisés, enfim, amados, todos os sacrifícios, a circuncisão, as promessas, os profetas, Isaías 53, Isaías 42, todos eles apontam para Cristo, o Cordeiro. Então havia essa expectativa em muitos. E nós precisamos entender que de toda a humanidade até hoje, todos foram salvos por Jesus Cristo. Porque por mais simples que fosse, por aqueles sacrifícios serem apenas sombras, apenas uma imagem futura, ainda assim o Espírito Santo dirigia as pessoas para compreender e pela fé, não nos sacrifícios, não na liturgia do templo, não no Cordeiro Pascual, mas pela fé na promessa do Messias, quando Deus promete lá em Gênesis 3,15, nós temos ali o proto-evangelho,
quando o Senhor anuncia o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a revelação vem progressivamente até chegar aos dias de João Batista, onde ele começa anunciando a chegada do Messias. Então, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está falando para aqueles homens que confiavam nos sacrifícios, que confiavam na religião, a sua salvação, a sua libertação da culpa do pecado. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus. E é interessante que ele faz questão de dizer de Deus, providenciado por Deus. Abram suas Bíblias em Isaías 53, 7. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa profecia. Então, todas essas promessas, as profecias, os rituais sangrentos que haviam, tudo apontava para Jesus Cristo. E é esse o testemunho de João ao ver Jesus passando ali. No dia anterior ele já havia falado, e pela providência de Deus, no dia seguinte, Jesus vem passando e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos aqui pecado, amados, no singular. João está falando de uma forma genérica. Toda a iniquidade dos homens, suas consequências. João afirma que Cristo remove toda a injustiça dos homens em todas as épocas. Abra sua Bíblia em Atos 10, 43. Atos 10, 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, que tira o pecado do mundo. Toda a iniquidade, a culpa do pecado e suas consequências, todos os nossos pecados sobre Jesus Cristo. Todos os homens de todas as épocas são salvos pela fé em Jesus Cristo. Isso é muito importante, amados. Esse texto, uma compreensão de quem é Jesus Cristo, nós devemos entender a consequência, a gravidade que são os nossos pecados diante do Senhor. Nós vemos a grandeza do nosso Salvador, nós podemos imaginar como os nossos pecados afetaram não, porque Deus não pode ser afetado, mas Deus se separou do homem por causa da sua iniquidade, da sua desobediência. Então, é muito importante nós entendermos a real necessidade de Cristo ter morrido. Aquela questão, aquela dúvida que eu tinha quando eu era criança, por que Cristo morreu? É porque há necessidade de um Salvador, de um homem perfeito, sem pecado, com as duas naturezas, humanas e divina. Humana para obedecer à lei, e divina porque tinha poder para ressuscitar, para morrer em nosso lugar. Então, João Batista aqui, quando ele fala que tira o pecado, o Cordeiro de Deus,
ele se refere, ele traz essa linguagem que é muito conhecida entre os judeus, para que aqueles homens compreendessem que o Messias, o prometido, o Cordeiro de Deus, havia chegado. Mas é interessante aqui, amados, que ele diz: todos os pecados, que tira o pecado do mundo. Aqui nós temos algo interessante aqui. Quando ele diz do mundo, ele já está anunciando que é para todas as tribos, raças e nações, não apenas do judeu. Então, o que João está dizendo para aqueles judeus, judaizantes, que achavam que a salvação era só para eles, para o povo de Deus, que aqueles sacrifícios resolveriam o problema deles, ele está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o único meio de salvação, de remissão de pecados, é o Cordeiro prometido por Deus, a saber, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então, quando ele diz aqui do mundo, não vamos entender que todo mundo será salvo, porque aí nós vamos contradizer a palavra de Deus. Mas quando ele diz do mundo, são pessoas de todas as tribos, raças e nações e etnias, como nós vemos que após a sua morte o evangelho se expandiu, né, amados? Tenhamos sempre essa visão de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto por nós, que levou sobre si as nossas iniquidades, que remove os nossos pecados continuamente e para sempre, que diariamente nos concede graça e misericórdia. Essa palavra que tira o pecado do mundo, na tradução, ela quer dizer está tirando. Cristo está tirando o pecado do mundo desde o início e continua tirando futuramente até a sua vinda. É um ato contínuo de Deus. Então nós podemos pensar: como é que tira o pecado do mundo se nós ainda pecamos? Tira a culpa. Nós somos justificados. Aqueles que creem em Cristo, nós somos justificados diante de Deus pela sua obra. O Senhor assume a nossa culpa. Toda a ira de Deus cai sobre ele. Porque novamente a gente tem que voltar lá em Gênesis, quando o Senhor disse: no dia que comeres do fruto, certamente morrerás. Então, amados, quando Deus diz certamente morrerás, a palavra de Deus mais na frente ela vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, alguém tinha que morrer. Porque Deus não volta atrás, amados. Deus, para ser justo e justificador, ele precisa cumprir aquilo que ele diz. Então ele envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, varão perfeito, para assumir a nossa culpa. Quando ele assume a nossa culpa, ele tira o pecado de nós e a culpa recai sobre ele, sem contaminá-lo. O Senhor é santo e puro, mas ele assume a culpa. Quando ele assume a culpa, a conta que era nossa é dele agora. E ele é obediente ao Senhor até a morte, e morte de cruz. E por causa da fé que o Senhor nos dá em crermos nessa promessa, neste evangelho, assim como Abraão creu na promessa, assim como todos aqueles no templo que sacrificavam, não confiando no sacrifício, mas do que o sacrifício representava, todos eles são justificados diante do Senhor. E agora nós não temos mais a culpa sobre nós. O Senhor assume a culpa. Mas aí tem o decreto de Deus: no dia que pecares, certamente morrerás. Por isso, agora aquela minha dúvida da infância, por isso que o Senhor tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte.
Embora ele não tenha pecado, mas ele assumiu. E é interessante, amados, que quando as pessoas dizem que Cristo é um revolucionário, não sei o quê, Jesus foi julgado pela melhor justiça que poderia haver na época, a justiça romana, e foi declarado inocente. Quem condenou Cristo foram os judeus, mas a justiça romana não viu pecado algum em Cristo. O inocente que assumiu os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, tudo aquilo que desagrada a Deus, a nossa desobediência, tudo aquilo que o Senhor tem ânsia, foi sobre ele. E ele agora recebe a ira de Deus sobre ele por causa dos nossos pecados. E por causa da nossa fé, que o próprio Deus nos dá, neste sacrifício do Senhor, nós somos justificados diante de Deus. Justificado, é um ato de Deus, onde, baseado na justiça de Cristo, Ele não olha mais para nós, assim, os nossos pecados. Ele olha para a obra do seu Filho, aquele que ele disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me comprazo. Então ele olha para a obra de Cristo e nos justifica, porque nós cremos nisso, porque nós cremos na promessa, nós cremos neste sacrifício em nosso favor. E todas as bênçãos que acompanham esta salvação. Isso é um outro motivo de nós meditarmos na grandeza desta obra de Cristo por nós, amados, de enviar o seu próprio Filho para dar sua vida em nosso lugar, aplacar a ira do Senhor, recebeu a punição em nosso lugar. Agora eu entendo porque Cristo teve que morrer. Verso 30, João continua o testemunho, amados. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele é eterno. João está se referindo ao tempo. Nós sabemos que João, ele é mais velho do que Cristo, alguns meses. Mas ele está se referindo à eternidade de Cristo. Cristo veio antes de mim. Os irmãos tenham paciência, que é o óculos que não ajuda muito, viu, irmão? A letra é pequena. João se apresenta como aquele que foi enviado para preparar o caminho. Marcos 3:1 fala sobre isso. A favor de quem eu disse. João vem anunciando que Cristo veio antes dele. Cristo é eterno. Cristo é o Messias prometido. Verso 33, ele diz que o Cordeiro revelado que batiza com o Espírito Santo. Veja aí, irmãos, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando João disse que não o conhecia, João está querendo dizer assim: o que eu sei dele, não é que eu conheço ele, não sou próximo dele, não é que eu sei quem é ele, é que me foi revelado que aquele que se aproximar de mim, aí João cita o batismo de Jesus Cristo, aquele que se aproximar de mim e descer o Espírito sobre ele, este é o Cristo, o enviado. Então João diz: eu não conheço ele da forma como vocês pensam que eu estou conhecendo. Eu não sou vizinho dele.
Eles eram parentes, mas não eram próximos mais. Eles moravam em lugares distantes. O que João está querendo dizer é o que João está testemunhando, o que João está dizendo, que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele é o Filho de Deus, que ele é eterno. João está dizendo que foi revelado do Senhor para ele. Aí ele menciona o momento do batismo, onde Cristo se apresenta e ele vê o Espírito como em forma de pomba descer sobre ele e ouvir aquela voz que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, baseado nisso, nessa revelação que João recebe de Deus, é que João testemunha que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 34: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Notemos o tipo de pessoa que o Redentor da humanidade precisou ser: o Filho de Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, por causa das nossas transgressões, teve que vir a este mundo, homem de dores, que padeceu na cruz pelos nossos pecados. A necessidade deste Salvador é esta, amados, porque desde o princípio, quando Adão caiu, do pacto que Deus havia feito com ele, o Senhor vem até o homem novamente. Os irmãos percebam que sempre é Deus que vai até o homem. E após a queda, aí é que nós não vamos mesmo. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E é por causa disto, pelo amor de Deus, que onde lá em João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora, aquela minha dúvida de infância, faz tempo que saiu da... Eu entendo porque Cristo teve que morrer na cruz. Era necessário. E era necessário que fosse um varão perfeito. E somente o próprio Deus, na pessoa do Filho, poderia fazer este sacrifício por nós, para aplacar a ira de Deus. Porque segundo a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Cristo, assumindo os nossos pecados, precisou ser morto para que Deus fosse justo e justificador ao mesmo tempo. E é por isso que é importantíssimo nós falarmos sempre de Cristo. O pastor sempre fala aqui, todo o texto da palavra de Deus tem que chegar aqui. Você pode falar sobre as muralhas de Jericó, aí você tem que terminar em Cristo, morto e ressuscitado. Você tem que falar para o mundo que são pecadores. Essa frase de João traz muitas verdades para nós. O Cordeiro de Deus, providenciado por Deus, que está tirando o pecado do mundo. Isso quer dizer que o mundo está em pecado. Isso quer dizer que precisa desse Cordeiro. E esse Cordeiro é o que tira pecados. E nós que já cremos nisso, só dizer, mas a gente já sabe disso, presbítero Jonas.
O Evangelho, ele sempre deve ser pregado até para quem já sabe, porque nos anima e nos conforta em sabermos que temos um Salvador que ainda hoje intercede por nós, que vela por nós. Nós temos um Deus de amor e por esta salvação, todas as bênçãos que o Senhor, na sua plenitude, derrama sobre nós também. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós somos justificados diante de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos conforto. Nós falamos hoje de ansiedade. Nós precisamos confiar nestas coisas, amados. Que o Senhor deu sua vida por nós e intercede por nós continuamente nos céus. Aquele que, de uma vez por toda, por um único sacrifício, nos salvou, nos redimiu. E agora nós estamos no reino do seu amor. Somos filhos de Deus, co-herdeiro com Ele de todas as coisas. Então não é uma questão de eu já sei disso. É sempre bom ouvirmos estas coisas. Primeiro para passarmos adiante. E porque conforta o nosso coração e nos alegra. É por isso que domingo, 15 dias, nós temos a ceia para celebrar, para nos lembrarmos do sacrifício de Cristo por nós. Porque em Adão nós estávamos perdidos, mas no segundo Adão, Jesus Cristo, nós somos salvos, redimidos. Portanto, amados, prezemos este Deus, somos salvos pelo Senhor, vivamos segundo esta salvação, em obediência a Ele, em gratidão a Ele, porque o Senhor fez isso por nós, para nos santificar, para nos apresentar diante de Deus, como povo seu, santo, e seremos glorificados diante do Senhor. Isso é muito bom, irmãos. Isso é uma bênção, porque nós não merecíamos isto, mas o Senhor foi bom e misericordioso para conosco e providenciou, assim como providenciou para Abraão um cordeiro, o Senhor providenciou o cordeiro para nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Segundo a tua palavra, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós não queríamos sair dessa situação. Alguns de nós até gostavam disto. Estávamos cegos, sem ver a luz. Mas aprove ao Senhor nos escolher. E pelo Evangelho nós fomos chamados. Aprove ao Senhor nos dar fé para crer. Assim como Abraão creu nas promessas do Senhor, nós cremos. E isso é graça do Senhor em nós. Nós somos gratos pelo que ouvimos, pelo que lemos, porque conforta o nosso coração. E nós te rogamos, Senhor, nos santifica cada dia mais. Não nos deixe ser negligentes com tão grande salvação. Que possamos viver segundo a graça que opera em nós, a santificação, a busca em te servir, o amor em ouvir a tua palavra, em obedecer, em guardar os seus mandamentos. Eu te peço por essa igreja, Senhor, nos abençoa, Senhor. Que este evangelho seja sempre pregado. Que cada um também pregue isto para os seus familiares, os seus amigos. Nós te rogamos todas essas bênçãos, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Que possamos, Senhor, te servir com sinceridade, de coração.
porque foi para isso que o Senhor deu sua vida por nós, para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.